Olha, tem muita gente que faz, mas talvez não tenha a devida compreensão. E muita gente que tem dúvida se deve ou não realizar um jejum intermitente. E tem gente que simplesmente não tem a menor ideia do que isso significa. Nós vamos então conversar com o nutricionista esportivo, especialista em alimentação saudável, o Kenny Torres. Kenny, um bom dia. Oi, bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez aqui, Abdias. Obrigado pelo convite. Que coisa boa, Kenny. Nesse momento que todo mundo, ainda tem muita gente em casa mesmo, tem gente querendo saber o que é. Tem gente que tem dúvidas sobre a sua eficácia. E tem gente que deve estar se perguntando, mas jejum intermitente pode ser feito por qualquer um, Kenny? Pois é, essa é uma dúvida bem frequente no consultório também. E entre amigos, o que está muito na mídia acaba gerando mais dúvidas, né? Isso é bom porque aí faz as pessoas buscarem os especialistas corretos, né? Então, fazer uma prática dessa que é tão milenar, né? A gente precisa lembrar um pouquinho que o jejum, ele é tradicional em muitas religiões. Então, começou-se a pesquisar os benefícios dessa prática, né? Que se tornou estratégia nutricional há muito tempo atrás. Então, a gente vê aí figuras muito históricas e lendárias, assim como Buda, Maomé, Jesus Cristo, Apóstolo Paulo, todos faziam essa prática durante a sua caminhada aí de jejum. E aí a gente percebeu através da ciência que poderia trazer benefício além do físico e do mental, né? Não era só a religião envolvida. Por isso que o jejum intermitente, Abdias, lá com os budistas mesmo, eles têm já essa prática de comer apenas 2 vezes ao dia. E aí eles faziam refeições pequenas, né, 7 da manhã, meio-dia, isso até hoje acontece. E hoje na nossa prática, para jogar isso para a nossa prática clínica, as pessoas começaram a achar que todo mundo podia fazer, e aí a ciência foi atrás para poder ver o que realmente era interessante, né? O mais bacana do jejum intermitente é esse autocontrole que a gente precisa ter, né? Porque é preciso entender o mecanismo de fome, porque muitas vezes as pessoas querem introduzir uma restrição grande dessa, né, de várias horas sem comer, sem ter esse autocontrole para não gerar compulsão lá na frente. Isso acontece muito. Acontece demais. Essa é outra dúvida, não é, Kenny? O que é que deve acontecer ao final de cada ciclo? Eu desmaio, passo mal ou como de forma dobrada aquilo que eu não comi durante o período? Pois é, isso tudo é muito possível, né? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção no nosso corpo, né? O nosso corpo, ele dá sinal. Então, como é que a gente primeiro sente fome, né? Existem muitas substâncias que envolvem fome, né? Então, mais ou menos 40 substâncias são envolvidas durante essa sensação de fome. Então, por isso que tem muita comunicação do nosso corpo interno, Abdias, de cérebro, sistema digestório, nutrientes, sangue. Então, é muita coisa que é envolvida num complexo de fome para poder a gente entender que realmente a gente está ali precisando se alimentar. Hoje as pessoas se alimentam muito pelo fator mais psicológico, mais emocional, né? Então, essa pessoa que está tendo esse tipo de alimentação hoje, uma alimentação mais emocional, é preciso ter um controle maior e buscar ajuda. O jejum eu não acho recomendável para essa pessoa que está passando por um excesso de alimentação, não está tendo muita hora para comer, não tem ainda um planejamento correto de quantidades, de porções. Eu acho tudo primeiro parte da organização da sua alimentação para depois introduzir uma estratégia como o jejum. Aí sim ele se torna eficiente. Porque, por exemplo, no obeso, Abdias, que está descompensado, que está com as taxas bem descontroladas, esses hormônios, eles são muito bacanas durante o jejum, porque, por exemplo, a insulina, que é um dos hormônios que mais aumenta o peso, que geralmente existe até resistência a esse hormônio nos obesos, ele tem um controle muito maior durante o jejum, para você ter ideia. Assim como alguns hormônios que trabalham também a sensação de fome, de saciedade, que muitas vezes no obeso isso também está descompensado. Então o jejum traz benefícios hormonais, físicos, mas ele pode comprometer o mental. Então isso é muito importante a gente entender. Quem não tem esse controle ainda, quem não está numa rotina saudável, o jejum pode não ser viável nesse momento.
Agora, Kenny, é preciso que as pessoas compreendam que tipo de alimentação ele vai utilizar nesse ato intercalado, qual é o tempo, e isso parece-me que é meio que individualizado. Tem pessoas que têm restrições a determinados alimentos, tem pessoas que querem tem um objetivo com esse jejum intermitente, e outros o objetivo é maior, podendo até mesmo ser igual, mas maior na necessidade. Bem, é preciso ter qualidade nessa alimentação para que a gente não perca um pouco mais adiante uma oportunidade boa de atingir boas metas. Exatamente. O principal objetivo, quem está fazendo essa estratégia nutricional, Abdias, sem dúvida, é emagrecimento. Totalmente diferente do jejum tradicional lá nas religiões, né? Que ele era utilizado como penitência, enfim, com outros fundamentos lá mais espiritual. No caso do jejum intermitente aqui que a gente está relatando, o principal objetivo das pessoas é emagrecimento. Então, entenda, a relação de chegar a esse nível de queima de gordura, que é o que acontece no nosso corpo, ele é muito complexo. E o que acontece no jejum intermitente é que ele tem essa produção de queima de gordura através dos corpos cetônicos que a gente produz. Sabe quando a gente está muito tempo sem comer, que sai aquele hálito muito característico de cetona, que lembra muito aquele negócio de limpar a unha? Pronto, as pessoas que ficam com esse hálito é porque eles estão num período de jejum muito prolongado, e ali sim dá início à queima de gordura, que aí vai ser jogado no sangue esses corpos cetônicos, e aí a gente vai utilizar ele na respiração lá nos pulmões, e através da expiração que a gente queima gordura. Olha que loucura o complexo que é queimar gordura. Não é apenas fazer jejum, você precisa chegar no nível de corpos cetônicos serem produzidos. Então, qual a ideia do jejum para a gente não embananar a cabeça de quem está em casa? É você ter um tempo certo de fazer a sua última refeição. Então, geralmente até as 18 horas, no máximo 20 horas à noite. Aí tiraria a ceia, não teria ceia, né, geralmente. E aí você só iria comer no outro dia 12 horas, ao meio-dia. Então, você iria pular o café da manhã e iria fazer o seu almoço normal. Então, para uma pessoa saudável, um almoço, essa principal refeição após o jejum, tem que ser uma refeição completa, com legumes, vegetais, alimentos integrais, proteína, carboidrato. Isso tudo tem que entrar numa opção já bem saudável quando você sair do jejum. A mesma coisa, Abdias, as pessoas têm muita dúvida, como é que eu saio do jejum, ou como é que eu posso me alimentar caso me dê vontade de comer durante as 12, 16, 18 horas. Tem gente que chega a fazer 24 horas de jejum, né? Então isso já é um avanço bem interessante. E não é todo mundo que consegue. Então é interessante entender que carboidratos, proteínas e gorduras, ou seja, todos os alimentos, eles vão fazer você sair do jejum. Então precisa ter um controle aí com o profissional para saber quais são os alimentos mais interessantes que você deve manter na sua última refeição, o que pode introduzir ali, que geralmente café, chá, um shotzinho de limão não atrapalha os corpos cetônicos serem produzidos. E aí, na próxima refeição, você fazer uma refeição equilibrada com alimentos naturais. Isso seria o mais interessante. Quem está falando com você é o Elias. Bem, Kenny... Poxa, chamei a Abdias o tempo todo, perdão, Elias. Esse jejum que você está falando inclui a água também? Bom, água pode. Sim. A água não tira do jejum esse processo que eu falei, Elias, de produção de corpos cetônicos, que é que vai levar ao emagrecimento, né? A queima de gordura. Então, chá, café, água, até o shotzinho de limão que as pessoas gostam de fazer de manhã, não vai fazer você sair do processo de jejum. O que vai fazer sair mesmo é pães, biscoitos, arroz, macarrão, frutas, isso no geral, proteínas, carnes, frango, ovos, enfim. Tudo que for fonte de gordura, carboidratos, proteína, faz você sair do jejum. Agora, Kenny, a gente deve fazer algumas mudanças alimentares
alguns dias antes de iniciar o jejum, ou a gente já pode decidir agora? Já escutei o Kenny, a partir de hoje à noite eu vou fazer minha última refeição às 18 horas e já inicio o jejum a partir de agora. Isso que eu falei anteriormente. Se você já estiver no hábito de alimentação saudável, fica mais tranquilo. Mas tem gente que ama fazer o café da manhã, né? Que tem essa necessidade de fazer o café da manhã. Então, as pessoas que gostam de se alimentar, de comer bem, tirar o café da manhã muitas vezes é trágico, né? Então, algumas informações científicas mesmo, Abdias, mostram que entre o jejum intermitente e você fazer refeições equilibradas, a queima de gordura acontece da mesma forma. Então, nem para todo mundo o jejum seria interessante, né? Agora, claro que aquilo que eu falei, é bom se você for introduzir essa estratégia, estar com um profissional te acompanhando e que você, se for fazer sozinho, que tenha noção de que é importante já estar inserido hábitos de alimentação saudável no seu dia a dia. Isso é importante. Kenny, pessoas que têm comorbidades, vamos imaginar aqui, diabéticos, hipertensos, eles estão proibidos ou é possível fazer um jejum intermitente com mais flexibilidade? Isso, pode sim, não estão proibidos não. Pelo contrário, lembra que eu falei do mecanismo da insulina, que geralmente em diabético ele provavelmente está descompensado. Então, quando ele faz uma alimentação saudável e introduz dentro da sua alimentação saudável um jejum intermitente com tempo correto, dentro do horário que é possível, até mesmo aquele jejum natural, por exemplo, você acorda, se alimentou bem à noite, né, se alimentar bem de alimentação saudável, né, e aí no outro dia de manhã você acordou e não teve fome. Então, você pode seguir normalmente o seu dia sem se alimentar. Esse jejum natural, Abdias, é o que eu mais incentivo nos meus pacientes no consultório, porque geralmente quem está sobrepeso, com obesidade, esse tipo de comorbidade, geralmente não tem muito apetite de manhã. Então eu encorajo eles a fazerem essa primeira refeição, mas que é importante aprender a comer um dia antes, saber o que comeu à noite, o que comeu durante o dia, para que no outro dia ele comece o dia se alimentando de forma correta também, quando for sair desse jejum natural. Então a gente tem duas estratégias aí que eu acabei de falar. O jejum natural, que é aquele que você naturalmente não sente fome ao acordar, e o jejum intermitente que você pode introduzir de uma forma mais devagar, 12, 16 horas, e aí você só faz a sua primeira refeição ao meio-dia. Aí esse jejum já teria que ser bem elaborado e com acompanhamento, com certeza. Bom, a partir de que idade a gente pode fazer isso? Essa pergunta, inclusive, aqui é de um ouvinte. Crianças pode fazer um regime com esse formato de 10, 12 horas de jejum? Eu não encorajaria, não acho interessante, não. Crianças que os pais têm o domínio sobre a sua alimentação devem fazer mais uma reeducação alimentar e não uma restrição alimentar. Porque o jejum, Elias, nada mais é que uma restrição calórica, né? Você vai passar um determinado tempo sem comer. Crianças, geralmente, elas estão construindo o hábito, então cabe aos pais fazer um planejamento junto com o profissional que ele se alimente de forma correta nos horários certos. Isso é o mais interessante. Eu não encorajaria jejum intermitente ou qualquer outro tipo de jejum para crianças, não. Bom, de toda sorte, Kenny, nós temos aí uma grande oportunidade, porque estamos em casa, de modificar uma série de hábitos que eram péssimos hábitos, aliás, hábitos que a gente tinha uma série de desculpas, né? Sim, mas eu não tenho tempo de fazer minha própria comida, não tenho tempo, não sou eu quem realiza as compras nos supermercados, eu já como tudo que está pronto lá, como dirigindo o carro, eu como no self-service, eu como as caixinhas, enfim. Agora não, agora dá para a gente rever boa parte desses hábitos e modificá-los para hábitos mais saudáveis, nessa busca por uma longevidade com autonomia. Kenny. Perfeito, Abdias. E eu ainda posso complementar, Elias. Chamei de Abdias, não sei porque eu estou chamando de Abdias, Elias.
Eu posso até complementar, Elias, com o seguinte: para você ter essa saúde, essa qualidade de vida, além de você entender dessa estratégia que é o jejum que eu falei, é também praticar atividade física regularmente, então ter esse hábito frequente. Isso vai te trazer também emagrecimento, né, com saúde e, claro, obedecer os horários, o planejamento saudável, né, na hora de dormir, a hora de acordar, a hora de fazer as refeições. Se você vai fazer atividade física, dá realmente prioridade a que seja pelo menos 3 vezes na semana, que de pelo menos 30 minutos, né? E também trabalhar a sua cabeça, né, com pensamentos positivos, um bom sono, boa qualidade de sono. Isso vai influenciar também no seu emagrecimento. Isso tudo faz com que nesse momento a gente desacelere, né, e foque mais em prioridades para a nossa saúde, que é tão importante, que a gente já falou outras vezes aqui sobre imunidade e que é fundamental esse básico a gente está fazendo bem, né? Eu sempre falo, o básico tem que ser bem feito para poder a gente ter exceção e não ter excesso o tempo todo. Tá certo então, Kenny. O Abdias é uma maravilha de pessoa, um profissional fantástico, de muita qualidade. Mas tá no corpinho bom, né? Tá magrinho, tá fininho, tá lá, tá muito bem, viu, Kenny? Muito obrigado, Kenny, pelas informações. Eu que agradeço, meu amigo. Até a próxima e estou sempre à disposição. Um grande abraço. Tá certo, então. Olha, a nossa conversa aqui foi com o Kenny Torres, é nutricionista esportivo e é especialista em alimentação saudável.